O Evangelho de João é um evangelho diferente dos outros três. Eu amo demais toda a tradução que está na palavra do Senhor escrita em João. A palavra do Senhor diz: estava enfermo Lázaro, de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria é aquela cujo irmão estava enfermo. É a mesma Maria que um dia ungiu com bálsamo o Senhor, enxugou-lhe os pés com seus cabelos. Lázaro está enfermo. Essas irmãs então mandam dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Repete comigo: aquele quem amas. Repete de novo: aquele a quem amas. Ela citou o nome de Lázaro? Não, ela só citou aquele a quem amas. Presta atenção na Bíblia. Olha o que chamou a atenção aqui. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho do Homem seja por ela quem? Por essa enfermidade, seja o que? Glorificado. Ora, amava Jesus, agora sim, a Marta, a Maria e a Lázaro. Quando pois soube que Lázaro estava doente, ele ainda ficou 2 dias no lugar onde ele estava. Depois de 2 dias ele disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Disseram-lhe os discípulos: mestre, agora os judeus procuram te matar, e você vai voltar lá? Respondeu Jesus: não são 12 horas o dia? Se alguém andar de dia não tropeça, mas vê a luz deste mundo. Mas se andar à noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhe acrescentou: nosso amigo, repete comigo, nosso amigo Lázaro adormeceu. Vou lá para acordá-lo. Aleluia. Disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, deixa o homem, ou seja, está salvo. A palavra continua. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro, mas eles supunham que estivesse falando de sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro morreu. Ele recebe a notícia que Lázaro está doente. 2 dias depois ele já está falando: está morto. Lázaro morreu, e por vossa causa me alegro de que eu não estava lá, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos condiscípulos: nós vamos também, para morrermos com ele. A ideia de Tomé: nós estamos indo para lá, mas nós vai morrer, nós vamos se lascar a hora que chegar lá. É gostoso ler a Bíblia, né, gente? Você entra na história. Chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado há quantos dias? 4 dias. Ora, Betânia estava a cerca de 15 estádios, perto de Jerusalém. Vamos contar aí 3 quilômetros. Hoje é um pouquinho mais longe, porque a estrada faz um outro caminho. Hoje é 8, mas na época era 3 quilômetros, e é uma descida íngreme. Vamos lá. Muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e com Marta, para consolar a respeito da morte de seu irmão. Marta, quando soube, repete comigo: Marta, quando soube. Se soube de alguém, sim ou não? Bom, vamos lá. Que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, olha que interessante, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei
que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar, Marta. Ela respondeu: eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crê nisto? Sim, Senhor, respondeu ela. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se, chamou a Maria, sua irmã, e ela disse em particular: o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isso, levantou-se e foi com pressa ter com ele, pois ainda Jesus não tinha entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus estavam com Maria em casa, a consolavam. Vendo ela levantar-se depressa, saiu e seguiram-na, supondo que ela ia ao túmulo para chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava, ao vê-lo, lançou os seus pés, dizendo: Senhor, se estiver aqui, meu irmão não tinha também morrido. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no teu espírito e comoveu-se. Perguntou: onde colocaram ele? E lhe responderam: Senhor, vem ver. Versículo 35. Jesus chorou. Então disseram os judeus: veja quanto ele o amava. Mas alguns criticaram: não podia ele abrir os olhos do cego, fazer com que esse não morresse? Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo, e era este uma gruta, cuja entrada tinha posto uma grande pedra. Então ordenou Jesus: tire a pedra. Disse Maria, irmã do morto: Senhor, cheira mal, porque já são 4 dias. Respondeu Jesus: não te disse que se você crer verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse-lhe: Pai, graças te dou porque me ouviste. Repete comigo: graças te dou porque me ouviste. Alguma coisa já estava acontecendo no reino, aleluia. Alguma coisa, tinha uma conversa entre Deus, entre o Filho e o Pai, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. E tendo dito isso, clamou em alta voz, dizendo: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e mãos ligados com faixas, o rosto em volta num lenço. Então lhe ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Repete comigo: desatai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que fizera Jesus, creram nele. Outros, porém, foram ter com os fariseus e lhe contaram dos feitos que Jesus realizara. Amém? Pode sentar. Eu gosto da proposta da teologia joanina. Ela apresenta Deus, Jesus, como Deus, e no mesmo tempo ela mostra a humanidade de Jesus. Versículo 35 do capítulo 11 vai dizer: Jesus chorou. A humanidade de Jesus. Mas também tem um outro conceito, o conceito do relacionamento, da intimidade, do viver junto, do compartilhar. A teologia joanina era fantástica por causa disso. Marcos, ele apresenta Jesus como servo. Mateus apresenta Jesus como rei. Lucas apresenta Jesus como filho do homem. Mas João, ele apresenta Jesus de uma forma diferente, sendo a encarnação do próprio Deus. Apresenta Jesus como homem, a sua humanidade, mas também apresenta Jesus como a encarnação do próprio Deus. É verdade, pastor? Só você buscar capítulo 1 de João, já começa assim: no verbo, no início era o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e ele se fez carne. Deus, carne. Ele apresenta Deus, Jesus como Deus, mas apresenta Jesus também como carne, e habitou entre relacionamento.
Apresenta Jesus como Deus, apresenta Jesus como homem e apresenta Jesus dentro de um relacionamento. Os outros evangelhos você vai ver Jesus acontecendo, fazendo, produzindo e vivendo. Aqui não, você vai ver Jesus dentro de um relacionamento. E ele confirma na sua primeira carta, 1 João, que aquele que não quer que Cristo veio em carne, é João que está dizendo isso, esse cometeu tropeço sobre a sua regra de fé. João não está preocupado em relatar milagres de Jesus. Jesus, ele promoveu, no tempo que ele teve aqui, aproximadamente 35 milagres, que são relatados. O João, ele vai relatar apenas 7, só 7, e desses 7, um é inédito, que não se repete nos demais, é só dele. Um desses milagres é João que vai falar. Ele vai falar sobre a ressurreição de Lázaro, que não está nos outros evangelhos sinóticos. Pastor, o que é sinótico? Sinóticos são parecidos, são escritos parecidos, semelhantes. O João, ele está tratando dentro de uma outra perspectiva. Ele não faz questão de relatar muitos milagres. Jesus faz questão de relatar muitos relacionamentos. Muitas vezes o que a gente quer é milagre, o que a gente quer ver é prodígios, sinais e maravilhas, e Deus de repente ele fala assim: eu só quero ter relacionamento com você. Porque milagre é resultado de algo negativo que aconteceu. Sim ou não? O milagre, quando você espera um milagre, é algo negativo, uma surpresa, ou algo que estava ruim, de repente Deus fez com que se tornasse algo bom. Isso é milagre. Milagre é resultado. Agora, relacionamento é vida. Eu não quero ter só resultado, eu quero ter vida com Deus. Eu quero sentir Deus. Milagre não acontece todos os dias, mas uma oração ela pode acontecer todos os dias. Milagre não precisa acontecer todos os dias, mas essa comunhão com o Eterno pode acontecer todos os dias, de manhã, à tarde, à noite, na madrugada, quando você está tomando banho, quando você está almoçando. Isso é relacionamento. E João, é exatamente o que ele quer aqui nos evangelhos ministrar, sobre relacionamentos do Deus encarnado enquanto esteve aqui na terra. O milagre da ressurreição é diferente, porque aqui trata-se de relacionamento. Lázaro, a Bíblia descreve como amigo de Jesus. Amém, irmãos? Eu pedi para vocês repetir: seu amigo, amigo de Jesus. E eu quero falar um pouquinho sobre essa questão de ser amigo. Se você olhar, mas quem é esse Lázaro, pastor? Eu quase não vejo ele. Você não vê Lázaro falar. Dá uma palavra que Lázaro falou na Bíblia. Nenhuma. Você não vê esse homem falar. Quem fala é as irmãs. Sempre. Tanto Marta e Maria. Ele praticamente... E outra coisa, você vê Lázaro fazer alguma coisa? Você também não vê Lázaro fazer nada. Lázaro não fala, Lázaro não faz nada. Pelo menos o que a Bíblia relata. A Bíblia simplesmente em 2 textos diz: ele estava, e ali estava Lázaro. Então é o cara que está, mas não está fazendo. Você não vê Lázaro, vira a Bíblia, faz o que você quiser, mas você não vê Lázaro fazer nada, nada. Simplesmente ele está. Existe porque pertence a uma família. Por que ele existe, pastor? Porque ele pertence a uma família ativa, dirigida aí por Marta e Maria, mas ele simplesmente está. Porém, esse Lázaro, ele tem um título na Bíblia que eu daria tudo para ter. Esse Lázaro, ele é representado na Bíblia, aparece, quem é esse Lázaro? Que eu daria tudo, meu irmão, diploma, formação, seja lá o que for, o que? Por esse título que ele tem, por aquilo que ele carrega. Lázaro, amigo de Deus. Lázaro, aquele que Jesus amava.
Quer algo mais, quer alguma coisa a mais do que isso, gente? Eles moram em Betânia. Betânia é perto de Jerusalém. É como eu disse, 15 estádios, 3 quilômetros mais ou menos. A caminho de Jerusalém era parada oficial de Jesus, vindo da Galileia, rumo à Judéia, vai subir para Jerusalém. Por que subir para Jerusalém? Jerusalém fica numa montanha. Jerusalém se você olhar lá no comecinho, aonde Abraão levou Isaac para ser sacrificado, Moriá é no alto, lá foi estabelecido Jerusalém. Lá, ela fica no alto, você sobe, é uma colina. Então, a caminho de Jerusalém, vindo lá da Galileia, rumo à Judéia, para subir para Jerusalém, era parada obrigatória de Jesus e a sua comitiva parar em Betânia. Está chegando, está pertinho, vamos parar aqui. Parava lá. Betânia tem uma casa, e uma casa onde Jesus parava para descansar, porque a caminhada da Galileia para a Judéia não é pouco, vai muito mais que 100 quilômetros. E ali nessa casa tem uma família, e essa família que nós falamos aqui hoje, estamos falando aqui hoje, Marta, Maria e Lázaro. Você lembra o texto da purificação do templo? Vocês que gostam de Bíblia aí, quando aconteceu essa purificação do templo? Vocês lembram da entrada triunfal de Jerusalém na última semana? Que ele entra pelos portais de Jerusalém e as pessoas vão estendendo folhas de palmeiras, folhas de mantos, vestes, e ele montado num jumentinho. Você lembra desse negócio? Muito bom. Você lembra o que acontece logo em seguida? Quando ele entra em Jerusalém, ele vai ao templo. O que acontece quando ele chega no templo? Quem é bom de Bíblia sabe. O que acontece? E o que ele faz? Ah, é? Marcos 11, verso 11. O que está escrito ali? Quando entrou em Jerusalém no templo, tendo o quê? Observado tudo, como fosse já tarde, saiu para Betânia. Ele não derrubou nada, não chutou nada agora. Você sabe para onde ele vai? Ele vai para Betânia. Bíblia. Sabe que ele vai? Está indo para a casa dos amigos. Ele ficou horrorizado com o que ele viu. Ele não chutou, ele não virou mesa nessa hora. Ele saiu e foi para Betânia. Sabe o que aconteceu logo em seguida? Descansa. Dia seguinte, ele sai, encontra uma figueira que não dá fruto, é muito linda, formosa, maravilhosa, mas não tem fruto. Ele fala para a figueira: você não vai dar mais nada na vida, miserável. Ela seca depois que ele vai no templo. E aí ele derruba tudo, já era dia. O que eu aprendo aqui? O que eu aprendo aqui? Eu aprendi nesse texto que antes de você tomar uma decisão muito difícil, procure os verdadeiros amigos. Procure um conselho antes de você tomar a decisão. Você fala: mas Jesus poderia já, a hora que ele entrou, já entrar e chutar tudo. O Marcos diz não. Ele observou tudo, saiu e foi para Betânia. No dia seguinte, aí vocês olham, capítulo 11 continua de Marcos. Vocês olham, vocês vão ver que no dia seguinte, aí ele sai da casa dos seus amigos Marta, Maria e Lázaro e vai ao templo. No caminho ele encontra uma figueira e depois ele chega no templo. Esses amigos de Betânia já era comum receber Jesus em sua casa. E recebia Jesus para quê, gente? Para comer. Olha que coisa que crente quase não faz, né? Quando vai na sua casa é para quê, gente? Para conversar, para falar da graça de Deus, da misericórdia do Senhor e para comer. Ô miséria, como gosta? Conversar e dormir. Jesus ia dormir aonde? Não tinha pousada, tem que dormir em algum lugar. Então, e lá também dormia.
Você lembra do texto de Lucas 10, quando a casa estava cheia, Marta estava aos pés de Jesus, e Maria para cima e para baixo, fazendo janta, fazendo comida, e ela fala assim: Senhor, não te importas que eu trabalhe sozinho, faça a boia sozinha? E enquanto Maria está aí aos pés do Senhor, só recebendo, só alimentando da palavra, e o que Jesus diz para ela? Fala assim: ó, Marta, continua fazendo a janta, que a tua irmã preferiu a melhor parte. Essa era a casa, o ambiente, uma casa que já tinha intimidade, a casa de amigos. Na casa dos amigos, Jesus não chegava para curar. Presta atenção, olha para mim, ó. Na casa deles você não viu milagre. Na casa de Marta, Maria e Lázaro não tinha eventos, era só descansar, conversar, bater um papo, jantar e dormir. A casa de Marta, Maria e Lázaro servia para isso, para Jesus, era ponto de parada. Ah, como eu queria isso na minha vida, como eu queria isso na minha vida. Jesus chegava para descansar. E eu pergunto para você, meu querido, sua casa é uma casa que acolhe Jesus sem interesse? Ou só quando a coisa aperta? A sua casa, você corre para a casa de Deus, você vem para a igreja, ou então até mesmo na sua casa, você lembra que existe um Deus, que existe um Cristo, que existe um Espírito Santo, quando as coisas estão tudo bem? Quantas vezes, gente, se você for comigo qualquer hora, em qualquer lugar, eu tenho um hábito que eu nunca tinha me dado conta, eu sento e puxo uma cadeira do lado. Não é só para pedir. Quantas vezes já não senti a presença de Deus no banco do passageiro, conversando, na cama? A gente procura só na hora que precisa. Essa intimidade, é sobre intimidade hoje que eu quero falar com você. A gente tem sido crente nominal, crente do pede, e quando não dá, fica de bico. Minha casa é uma casa que tem Jesus, eu tenho certeza disso. Antes de ser meu salvador, Ele é meu amigo. Eu tenho que ter essa compreensão na minha vida. Meus filhos têm que entender isso. Pode entrar, Senhor, fica descalço, não tem problema não. Pode visitar a cozinha, pode ir lá, liga a televisão, abre geladeira, armário, faz o que quiser, deita no sofá, não tem problema. Esse é o maior presente que um amigo de Jesus pode querer, antes de cura, prosperidade, etc. Intimidade de ser o que Lázaro era, amigo de Jesus. Gente, eu acabei aqui de mostrar um pano de fundo para vocês, a tela, o cenário. Eu sempre faço isso. Isso é base para quem prega a mensagem. Você tem que explicar, você tem que mostrar o contexto, aonde você está, para levar as pessoas a entender o momento. Amém? Mostrar aqui a introdução, nessa tela, é um pano de fundo, mostrando o cenário. Daqui o que se passava aqui em Betânia, na casa do amigo de Jesus. Agora, depois de ter esse pano de fundo nessa tela, vamos começar a pintar então. Capítulo 11, verso 1. Estava enfermo um certo amigo, um certo Lázaro, de Betânia, aldeia de Marta e sua irmã Maria. Versículo 2. E Maria era aquela que tinha ungido o Senhor com unguento. Ele tinha enxugado os pés com seus cabelos, cujo irmão Lázaro estava enfermo agora. Mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele que tu amas. E eu pedi para vocês repetir essa frase comigo: aquele que tu amas. Qual a impressão que a gente tem aqui, queridos? Presta atenção, olhe para mim. Qual a impressão que a gente tem aqui? Que aquela família
de amigos de Jesus precisou de Jesus agora, mas nunca precisou antes. Quem precisava era Jesus da casa. Quem precisava era Jesus da comida. Quem precisava era Jesus da cama. Quem precisava Jesus era dos amigos ali, naquele lugar. Mas parece que nunca aquela família de amigos de Jesus precisou de Jesus impedir nada. Nunca houve milagres dentro daquela casa, dentro daquela família. Só presença. Aquela casa servia para Jesus e a sua comitiva como ponto de parada, descanso, comida. Agora dentro daquela casa tem um problema. Repete comigo, tem um problema. Aquela casa agora tem o que, Fátima? Um problema. Coisa que não tinha antes. Era só pouso, era só estadia, era só lugar de descanso, era só lugar de comida, era só lugar de relaxar. Agora dentro daquela casa tem um problema, e Jesus não está por perto, está longe. Lázaro está doente, está mal. E eu fico imaginando as duas irmãs passando por esse processo sozinhas. Está na cama, a febre não abaixa, a pressão não diminui, está vômito, está ruim. E já procuraram o médico da cidade de Betânia, já buscaram um especialista em Jerusalém. E eu estou aqui parafraseando, estou criando um cenário, gente. Estou levando vocês para dentro de Jerusalém, para dentro de Betânia e para dentro da casa que tem um doente agora. O que você faria? É o que você faria. E só piora. A situação se agrava a tal ponto que Marta e Maria não vê outra saída senão buscar o amigo Jesus. O amigo Jesus. Quando eu não consigo mais ter controle, Deus passa a ter controle. Deus às vezes permite até ver onde você vai. Você está seguro, você está dominando, mas tem uma hora, querido, você não tem mais como se apegar. Ele fala assim: está comigo, tá? Coloca isso no teu coração. Aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo, aquilo que você está sofrendo, Deus tem conhecimento. Ele não está isento, Ele não está apático àquilo que você está vivendo, àquilo que você está sofrendo, àquilo que você está enfrentando. Está faltando talvez um pouco mais de intimidade, uma relação, jogar aberto com Ele, pôr na mesa, escrever, colocar teu joelho em cima daquela folha e falar assim: Senhor, minha situação é essa, e cadê o Senhor? E você olha para o quarto que Ele sempre está, Ele não está aí hoje não. Você olha para Betânia para saber se está em alguma sinagoga, apesar que Betânia não tinha sinagoga porque é uma aldeia. Não, também não está. Está na casa de outro? Não, também não está. Está lá em Tiro e Sidom. Está lá para aquelas bandas. E agora? Não vê outra saída. Eles tiveram a sensibilidade para entender que Marta e Maria entenderam. Falaram assim: ó, peraí. Tem alguma coisa aqui que não está certa. Que não está certa. Eles tiveram a sensibilidade para entender que esse problema não é daqui. E tem problema que você está passando aí, meu irmão, que não é daqui. Só tem um que pode resolver, que é Deus. O que está ao seu alcance, Deus vai permitir que você resolva, amém? O que está ao seu alcance, o que faz parte para você resolver, administração, cuidado, fazer, se cuidar, um monte de coisa Deus vai fazer, Deus permite que você faz. Mas o que não está mais, querido, não é mais com você. Nesse momento a casa de Maria vai se transformar. Ao invés de um ambiente acolhedor, de hospedagem de Jesus, vai se tornar um ambiente de esperança por um milagre. A casa que era uma pousada para Jesus vai deixar de ser aquele lugar, um ambiente de acolhimento, para se tornar um lugar, um ambiente de esperança por um milagre. Quem está entendendo, diga amém. E elas pensaram: é fácil, nós somos amigos de resolver o problema. É só mandar uma notícia, só mandar um mensageiro. O mensageiro chega lá, fala para ele,
E ele vem correndo, porque ele é nosso amigo. Ele larga tudo que está fazendo e vem voando para Betânia. Ele cura o Lázaro e está tudo resolvido, e glória a Deus, e toca para frente. O que você pensaria se você recebe Cristo Jesus, recebe o Senhor na sua casa? Sempre é teu amigo, é ali, ele dorme na sua cama, ele come na sua cozinha, ele abre a sua geladeira. É teu amigo, sim ou não? Você fala assim, é só avisar que ele vem. Eu pensaria assim, vamos mandar uma mensagem para Jesus. Espera aí, qual a mensagem? Tem um detalhe nessa mensagem que talvez nunca você se deu conta. Tem um detalhe nessa mensagem que talvez você nunca se deu conta, porque essa mensagem, ela está carregada de chantagem. Vou repetir, essa mensagem está carregada de chantagem. Amém, amados? Quando ela diz, Lázaro, teu amigo, aquele a que tu amas, aquele que tu amas, aquele que tu amas, opa, não tem força maior que o amor, gente. Você já se sentiu assim? Só porque Jesus te ama, você se sente isento de certos perrengues da vida? Não, ele me ama, jamais. Não, você não está certo eu estar passando por isso. Ele me ama, ele morreu por mim. Saiba que ser amigo de Cristo não te faz imune a problemas. Vou repetir, saiba que ser amigo de Cristo não te faz imune, blindado dos perrengues que você passa, que eu passo. O que te dá o que ele te dá, pastor? Companhia sobre os problemas, e não imunidade. Companhia, porque a palavra do Senhor diz no Salmo, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Ele te impediu de andar pelo vale da sombra da morte? Não. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu está comigo. Pronto, eu estou no problema, mas você está comigo. A amizade de Cristo te oferece companhia e não imunidade. Ser cristão não te dá anticorpos espirituais. A partir do momento que você recebe a Cristo, você não fica blindado. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, pastor, eu faço o principal, eu dou dízimo. Você está querendo barganhar com Deus, filho? Isso não te traz imunidade. Lázaro, a quem Jesus amava, estava doente e vai morrer daqui a pouco, viu? Você acha mesmo que agora, que depois que você virou crente, sua caminhada será as mil maravilhas, filho? Não. A vida cristã, antes de ser uma caminhada teológica, ela é uma caminhada pedagógica. É uma caminhada de ensino. E todo ensino requer esforço, prova, luta, ensino. Quando a gente tem um ensino na escola, o que a gente tem no final? Prova. Para ser aprovado, a gente passa pela prova. Então não tem jeito, querido, não é uma caminhada teológica, é uma caminhada pedagógica, de ensino, de aprendizado. Jesus, ao receber o mensageiro, o que Jesus poderia fazer? Ele poderia dizer, não tem jeito não, vou correr para Betânia, porque nunca naquela casa me pediram nada. A segunda parte interessante, nunca naquela casa me pediram nada. Toda vez que você viu Jesus em Betânia, ele está comendo, bebendo e se hospedando na casa de Marta, Maria e Lázaro. Marta sabia qual era a comida que Jesus gostava. Marta, era ela que preparava a cama para Jesus dormir. Era ela que preparava o café da manhã, porque ela conhecia Jesus, era um amigo, tinha intimidade com aquela família. Mas agora chegou o momento que ela aproveita essa porta de intimidade, e aqui eu quero que você preste atenção, ela aproveita essa porta de intimidade com Jesus para pedir socorro, aproveitando o quê? Do grau de relacionamento. Você sabe aqueles que se aproveitam porque tem um amigo na prefeitura? É amigo do prefeito, ou é amigo do governador, é amigo disso, é amigo, está fazendo coisa errada, mas às vezes nem está fazendo coisa errada, mas eu falo assim, eu vou por esse caminho que ele é mais curto. Isso é atalho, gente.
E no céu não tem atalho, o céu não tem porta do fundo, o céu, não, querido, o céu só tem uma entrada. Jesus nunca, então ela manda uma carta assim, parafraseando assim, se fosse eu escrevendo a carta: Jesus, nunca lhe pedimos nada, nunca te cobramos nada, nunca fomos atrás do Senhor para nada, então, só para o Senhor saber, fique sabendo, Senhor, aí, que horas o Senhor chega, pois aquele a que tu amas está mal. Agora eu já mandei a carta, agora é só esperar. Dá para sentir um tom de chantagem, gente? Exigência. É justa a exigência? Sei. Você já viu aquelas doutrinas deterministas? Você tem que determinar sua bênção, você tem que colocar Deus na parede, porque Ele tem obrigação, porque Ele deu o seu Filho por você, Ele tem que te socorrer. Você é filho do rei, você não pode ser pobre, você não pode passar perrengue. Foi para isso que Ele veio. Eu digo uma coisa para você: nunca queira subornar ou chantagear o Eterno, você vai quebrar sozinho, meu irmão. Simples. O que você faz para Cristo não paga o que Ele fez por você. Jamais. Jamais. Não queira barganhar com aquele que já tem tudo e tem dado tudo a você, quando na verdade nada é seu, e sim é tudo dele. Está querendo barganhar com Deus aquilo que já é dele? É muita petulância. Jesus vai desconstruir essa ideia humanista, triunfalista, positivista da pós-modernidade, que muitas vezes nós alimentamos, que é: fiz a minha parte, entreguei minha vida a Jesus, vou à igreja, dou o dízimo, agora o problema é com Ele. Tudo errado. Eu me esforço e Deus faz por mim. Tudo errado, porque Ele faz se Ele quiser. Na verdade, quando Ele não faz, não é porque Ele não te ama, é porque Ele está te doutrinando, é porque Ele está te ensinando, está te adestrando. Gente, não reclama da luta se você estiver na presença de Deus. Reclame da luta se você estiver desviado. Reclame da luta se você estiver afastado de Deus. Reclame da luta se você estiver longe da salvação do Eterno. Mas se você está na casa dele, se você tem um homem, uma mulher de Deus e está passando por luta, não reclame. Deus está no controle. Eu descubro então que eu não tenho mérito nenhum de tudo aquilo que eu faço, daquilo que eu consegui, daquilo que eu conquistei, porque tudo é dele. Tudo é dele, meu irmão. Quem pagou o preço pela minha vida foi Ele, que pagou na cruz, e o nome disso é graça. Isso não vem de vós, isso é dom de Deus. Capítulo 11, verso 4, Jesus recebe a mensagem e diz: essa enfermidade não é para a morte, sim para a glória de Deus. E às vezes só porque a gente vem de longe, só porque entregamos o dízimo, lemos a Bíblia, então achamos que Jesus tem alguma obrigação em relação a nós. Afinal de contas eu sou fiel. E Jesus olha para você e diz: está de brincadeira comigo, né? Você não faz mais que a sua obrigação. Tudo aquilo que a gente faz não é mais que obrigação, gente. A graça vem dele, não da gente para com ele. Às vezes você pergunta: por que estou passando por isso? Versículo 5 responde: porque Ele te ama. Por que eu estou passando por isso, pastor? Porque Ele te ama. Fala para o seu irmão: porque Ele te ama, você está passando por isso. Eita Deus, hein? Tem um missionário que passou por tanta luta e alguém chegou e disse essa frase para ele. Ele falou assim: nessa hora eu queria que ele me amasse menos, porque ele estava sofrendo demais. Mas lá no final ele compreendeu porque ele estava passando por aquilo. E aí ele ajoelhou, ergueu as mãos para o céu e falou: realmente Ele me ama. Realmente Ele me ama. Por que estou passando por isso? Por que você está passando por isso? Porque Ele te ama. Ele fica mais 2 dias lá. O Lázaro morre. Ah, pastor, está de brincadeira. Ele ficou mais 2 dias. Se não dá tempo de chegar, se ele ouve, pastor Daniel, a mensagem e já sai: vamos embora, bora, que Lázaro está mal. E chega lá, não deu tempo, morreu, mas pelo menos ele saiu imediatamente. Não,
Ele sabe, falou: beleza, mensageiro, beleza, tchau. Bora. Os discípulos talvez, Tomé, vamos. Falou: não, tem mais coisa para fazer aqui. E aí? Mais 2 dias. Agora imagina a vida do pastor. Pastor recebe um WhatsApp: o irmão está doente, está quase morrendo. Deixa eu ver outra coisa aqui. Você está de brincadeira, né? Recebe a mensagem e não vai visitar o irmão. Você não vai orar o irmão. Eu descubro que se eu atrasar na visita de alguém, quando eu sou chamado com urgência, e se o doente morrer, o máximo que eu vou conseguir fazer é o culto fúnebre, trazer uma mensagem, acalmar o coração da família. Mas Jesus não. Repete comigo: mas Jesus não. Ele vem no tempo dele, o tempo que Ele quiser, meu irmão. Eu não tenho poder, eu tenho o poder de orar, fazer o que for, um culto fúnebre, uma boa mensagem, mas Ele tem o poder, meu irmão, de ressuscitar. Então Ele vem no tempo dele. Ele pode chegar quando Ele quiser, porque quando Ele chegar em Betânia, não vai fazer um culto fúnebre. Ele não tem uma mensagem bonita. O que Ele tem é milagre. E o que Ele vai fazer é gritar: Lázaro, sai para fora, homem. E o Lázaro vai sair. Eu quero liberar uma palavra nessa manhã para você, que eu quero que você receba. Levanta a sua mãozinha assim para receber, em nome do Senhor Jesus. Você que está passando por luta, meu irmão, Deus manda te dizer: Ele não chega atrasado. É no tempo dele que as coisas vão acontecer, em nome do Senhor Jesus. Amém, glória a Deus. O fato de não ir imediatamente não significa que Ele não se importa. E o fato dele não ir imediatamente, o problema aconteceu, agravou. Era só ir, pastor, impor as mãos. Era só Jesus ir. Eu pergunto para você: Jesus precisava ir? Não. Como que aconteceu com a filha da mulher fenícia? Senhor, a minha filha está com problema, abalada, totalmente atacada por demônios. O que o senhor faz? Ele falou assim: não é bom tirar o pão dos filhos, dar para os cachorrinhos. Ela falou: mas os cachorrinhos também comem das migalhas. Então ele orou ali e a filha dela foi curada lá. O centurião chegou para ele e falou assim: meu servo está ruim, está lá, é uma pessoa que eu gosto demais, está doente. Senhor Jesus, está bom, vamos lá. O centurião falou: não precisa, uma palavra do Senhor aqui, ele é curado lá. Ele não poderia fazer assim com Lázaro? Uma palavra dele aqui, ele era curado lá. Não, mas nem isso Jesus fez. Jesus não profere nenhuma palavra, não dá nenhum passo na direção de Lázaro. Qual o maior milagre da Bíblia, gente? Se você ler os 4 evangelhos, qual é o maior milagre da Bíblia que você fala assim: esse foi top? Repete comigo: ressurreição de Lázaro. Aquilo que parece um descaso, aleluia, Deus está falando com gente aqui, aleluia. Aquilo que parece um descaso da parte de Deus vai se tornar o maior milagre da tua vida. Eu vou repetir isso com força, e você vai dar glória a Deus e aleluia com força. Aquilo que parece um descaso de Deus na tua vida vai ser o maior milagre da tua vida, em nome de Jesus, aleluia. Esse milagre vai acontecer, muito longe da compreensão humana, clínica, científica. Amém? Cuidado com o que você... Tinha um presbítero Nelson na nossa igreja que ele falava para mim: pastor, cuidado que você pede para Deus. Cuidado, Deus não é fraco não. Deus, Ele responde. Tem gente que vive pedindo para Jesus crescimento. Já pensou? Chegavam os assuntos lá na casa do Lázaro, lá em Betânia, na casa de Marta, Maria de Betânia, né? Nossa, você viu o que Jesus fez lá? Você viu o que Jesus fez lá? Você viu que, aos comentários, era comida, dormir, descansar e falar de testemunho, das bênçãos.
Quem sabe Maria, estou entrando aqui na história, Daniel, quem sabe Maria falou assim: eu queria ter uma experiência dessa com Jesus, porque aqui em casa é só comer, beber, dormir. Você quer uma experiência dessa com Deus? Você quer uma experiência? Não, porque Ele curou um paralítico, porque Ele curou um cego, porque Ele fez um coxo andar, porque Ele pegou um homem de 38 anos lá no tanque de Betesda que não andava, que nasceu um paralítico. Olha, porque Ele andou por cima das águas, porque Ele multiplicou pães. E a Marta e Maria ficaram assim: gente, eu queria uma experiência dessa, queria ver um negócio desse na minha vida, na minha casa. Você queria? Aleluia. Tem gente que vive pedindo experiências sobrenaturais. Tem gente que vive pedindo para o Senhor: me torna um homem com mais fé. Tiago fala: peça a Deus que Ele dá. Mas você acha que as coisas são assim? Deus não resolve isso, meu irmão. Você quer? Receba a pastoraria com a varinha de condom. Tome, pronto. Agora eu tenho mais fé. Agora eu vou orar e vou curar. E o paralítico, eu quero ter experiência. Você quer mesmo? Caminhada cristã não é teológica, é pedagógica, gente. Deus atende seu pedido através da experiência, e não através do papo, através da conversa, através de um pedido. É através da pedagogia do céu. Tem gente que pede experiência e quando Deus dá, não entende. Você concorda comigo que elas vivendo isso dentro da casa, eles ouviam falar dos milagres, falaram assim: eu queria ver isso, eu queria sentir isso, eu queria isso dentro da minha casa, porque aqui em casa só come, bebe e dorme. Porque a ressurreição de Lázaro está na galeria dos maiores milagres de Jesus? Porque Jesus o amava, porque Jesus amava aquela família acolhedora e bondosa. No final você não perde com Ele. Jesus na sua vida não quer apenas te curar e libertar, Jesus quer ressuscitar, mas para isso tem que aguentar o tranco. Todos os milagres de Jesus foram imediatos, menos esse, porque esse era especial. Esse é recheado de intimidade, de amizade e amor daquela casa. Deus quer fazer um milagre especial na sua vida, querido. E essa manhã é uma manhã de milagre, gente. Temos o culto de ceia, mas Deus falou no meu coração: eu quero promover milagres na vida do meu povo. Eu já passei por situações na minha vida, eu e a Rô, que a gente poderia ter pensado: Jesus atrasou, ou então Ele não me ama, Ele tratou com descaso isso. Mas de repente a gente viu com o passar que era um processo. Na verdade, você só pode falar de uma coisa quando você vive ela. Você só tem moral, você só tem autoridade para falar de algo que você conhece e viveu. Ali Deus está tirando você de um ambiente de teoria e te levando para um ambiente de conhecimento. Nesse tempo, o quadro de Lázaro só agrava e ele morre. E agora você imagina, vamos lá para Betânia, aquela casa que sempre recebeu Jesus, que sempre foi uma bênção, agora você imagina essas meninas, essas duas mulheres, Marta e Maria. Imagina como está a cabeça delas. Morreu, cuidaram do corpo, colocaram no caixão, levaram para o túmulo e ele não apareceu. Ele não chegou para curar. Jesus não chegou para o velório para consolar as irmãs. Jesus não chegou para fazer o culto fúnebre, muito menos para o enterro. Enterro de quem, gente? De um amigo que ele amava. Os que acompanhavam as irmãs diziam o quê? Cadê ele? Nós lemos aqui, ó. Cadê o amigo de vocês? Que faz, acontece, que cura, que liberta, cadê? Você já ouviu isso? Você não é crente, querido? Cadê teu Deus? Eu já ouvi isso. Cadê teu Deus? Que você fala, que você já falou para mim, que você já ministrou para mim. O que elas fazem? Elas preparam o cadáver com especiarias, enfaixam seu corpo, e ao mesmo tempo que Maria vai para a estrada, eu fico imaginando, eu vou lá em Betânia agora, e sempre dá uma olhadinha lá, não vem. Puxa vida, não vem. Coloca o corpo numa maca de cortejo, levam para o cemitério.
Será que nem para o culto fúnebre ele vem? Maria. Coloca o corpo no túmulo, dão mais uma olhada. Pode fechar. E ele não vem. Marta e Maria faz o quê? Volta para casa como, gente? Desoladas. Quando de repente, aleluia, essa parte eu amo, Jesus disse: bora para Betânia. Bora para Betânia. Bora. Bora, 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 bora. Eu vou acordar meu amigo que dorme. Eu queria declarar hoje aqui, na vida de algumas pessoas que enquanto você já desistiu, desanimou e achou que não tem mais jeito, e já até sepultou muita coisa na sua vida, o Cristo que te ama está a caminho da sua casa para ressuscitar aquilo que você já considera morto. Você não entendeu? Eu quero declarar hoje na tua vida que aquilo que você já considera perdido, sem chance, sem salvação, sepultado, eu quero liberar essa palavra para a tua vida hoje, que Ele está a caminho para o milagre na sua vida, em nome de Jesus. Capítulo 11, verso 20, já não demora muito, e a palavra disse, lembra quando eu falei para você, e Marta soube, eu falei, repete, Marta soube. Quem soube, pastor? Ah, filho, eu sou fofoqueiro. Fofoqueiro já é um ministério antigo, um departamento antigo nas igrejas, lá já tinha. Soube como? Foram avisar Marta. Agora imagina Marta. Quem é essa Marta? Essa Marta, aquela que um dia chegou para o Senhor: Jesus, vai deixar essa menina aí? Não te importa que eu faça tudo sozinha? Com a mão na cintura, batendo o pezinho e balançando a cabeça? Essa é a Marta, gente. Eu costumo achar que Marta não era melancólica, Marta não era fleumática, Marta, eu acho que ela era sanguínea, se não fosse hemorrágica, porque ela é brava. Eu consigo entender essa mulher aqui como uma mulher, pensa numa mulher de opinião forte. E talvez ela soube, ele está vindo, peraí, agora, eu dei comida a Marta, vamos comigo lá, com a mão na cintura, batendo o pezinho, eu dei comida, dei pouso para ele, e não só para ele, mas para aquele, agora já não são mais discípulos, aquele bando que vem com ele, e na hora que eu mais precisei, ele não veio. Essa Marta, eu gosto de imaginar essa Marta levantando, virada no giraia, velho, e vai encontrar com Jesus. E você percebe que quando ela encontra Jesus, ela não dá a paz do Senhor, pastora? Que alegria, até que esse final seu veio. Olha como começa a primeira palavra que Marta se dirige a Jesus: se o Senhor, pronto, já começou a condição. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão, aquele que tu dizia que amava, não teria morrido. Marta utiliza o verbo, que verbo? Tivesse. Presta atenção que isso aqui é muito importante para a gente fechar a mensagem. Se o Senhor estivesse, isso é passado. Se o Senhor estivesse, Jesus disse: Marta, seu irmão há de... Isso é o que? Futuro. Aleluia. Quem está sentindo a presença aí? Aleluia. Aleluia. Ela diz, claro, ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Sabe onde ela se apega aqui, gente? Na regra judaica. Regra judaica, capítulo 26, 19 de Isaías. Depois você vê em casa, que fala da ressurreição do último dia. E também em Daniel capítulo 12, verso 2. É regra judaica, escatológica, do judeu. E Jesus vai mostrar para ela, para Marta, que conjugou o verbo no passado, estivesse, aplicou a regra do futuro, da ressurreição. Eu vou dizer, Marta, que
eu não sou o Deus do passado, eu não sou só o Deus do futuro. Aqui ele decide conjugar o verbo do presente. Ele diz: eu sou a ressurreição, a vida. Aquele que crê, não aquele que crerá, nem aquele que creu, aquele que crê em mim viverá e não morrerá. Moisés pergunta: Senhor, eu vou lá no Egito, o que eu falo para ele? Quem é o Senhor? O que ele diz? Eu serei, eu fui? Não, eu sou. Aquele que habita em você, aquele que te ama, aquele que te guarda, aquele que salvou você, meu irmão, ele é, ele não será, ele não foi. Se você não deu glória agora, você acaba de perder a chance desta manhã. Aleluia. Não só fui, não só serei, eu sou. O que Jesus tem para você não é para amanhã, é para hoje, irmão. Glorifica e recebe em nome do Senhor. Eu queria falar mais um pouco, mas acabou meu tempo. Você me dá mais 5 minutinhos? Amém? Só 2 quer. Você me dá mais 5 minutinhos? Amém. Você não dorme, viu? Você dormiu, tá com o microfone para você. Ele chegou. E agora, gente? Chegou. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim não morrerá, viverá. Glória a Deus. O que ele faz? Agora ele caminha na direção do túmulo. Ele chega na frente do túmulo e diz o quê? Tirai. Marta grita: não mexa nisso, não mexa nessa pedra. Por quê? Eu aprendo aqui, querido, que Jesus quer tirar algumas pedras. Sabe aquela situação que você falou assim: eu já coloquei uma pedra em cima disso e para mim encerrou. Jesus, ele vem nessa manhã dizendo: vamos mexer nisso aí? Aí você fala: não mexe com isso não, porque isso já cheira mal. Não mexa nisso porque já cheira mal, Senhor. O que tem por trás daquela pedra? O que tem por trás dessa pedra que você colocou? Amém, amados. É hoje, hein? Glória a Deus, eu recebo tanto essa mensagem para mim. O que tem atrás dessa pedra aqui, ó? Essa pedra que tem por trás dela. Não mexa nessa pedra porque cheira mal. Tem, sabe o que, gente? Vou falar para vocês. Um cadáver há 4 dias, que já passou pelo menos de 3 etapas das 5 que acontece após o momento que o corpo morre. A primeira etapa chama-se autolice. O que é autolice, pastor? É quando o indivíduo morre. 1 hora depois, há interrupção sanguínea e o corpo começa a ficar gelado. Beleza? A segunda etapa acontece 24 horas depois, de 12 a 24 horas depois, chama putrefação. O cidadão está lá no túmulo, onde o suco gástrico, ele começa a devorar tudo, e começa a gerar bactérias, e o indivíduo ele começa a se decompor, se deteriorar. Primeiro ele incha, depois, aqui as artérias já começaram a se romper, os órgãos vitais começam a se decompor, fígado, rim, 24 horas, coração, pulmão, etc. Depois vem a terceira, que chama colonização, que acontece após as 24 horas. O Lázaro já está lá há quanto tempo? Já 4 dias. Faz as contas aí. É muito mais do que 24 a 48 horas. Colonização acontece, onde as larvas, vermes, moscas começam a comer de fora para dentro. Quem vai almoçar aí, diga amém. Ô pastor, larga de ser, pastor. Lázaro já passou por esses 3 processos. Seu corpo está esverdeado, já inchou,
e logo em seguida já começa a secar, onde o último estágio é a decomposição do esqueleto, mas isso aí acontece, tem até 10 anos para acontecer. O 4 dias morto, Lázaro já está se decompondo de forma acelerada. E o que acontece em Eclesiastes capítulo 2, quando o corpo morre, quando a pessoa morre, quando o homem morre? A palavra do Senhor diz que o corpo volta ao pó. Deus faz tudo perfeito. O espírito volta a Deus e a alma segue juízo. Ponto. Agora eu pergunto para você: como vai reverter essa situação? Porque é o maior milagre da Bíblia, gente. E você reclamando que está difícil para o Senhor cumprir um milagrezinho desse tamanhozinho na tua vida? Como faz para reverter uma situação dessa, Kátia? Como? Não é 3 dias, não é 48 horas, nós já passamos muitos aqui, já está no 4º dia. E lá vem Jesus, aleluia. Tá só isso, é o que está lá dentro do... mas lá vem Ele. Então Jesus clama em alta voz: Lázaro, sai para fora. Nesta hora, eu quero que você perceba agora, antes da sua voz invadir o túmulo, ela invade o céu. Toma o Espírito, aleluia, e traz de volta. Resgata a alma do juízo, traz de volta, e aí invade o corpo. Quer um milagre na sua vida? Primeiro tem que invadir seu espírito, depois a sua alma, e por último você vai ver um milagre no seu corpo. Tem gente que quer milagre para o seu corpo, ainda vivendo na carnalidade, sem ter contato com o espírito e sem a tua alma estar em paz com Deus. Quem está aprendendo hoje aqui, amados, sai daqui hoje entendendo verdadeiramente o que é vida com Deus. Eu estou pregando hoje sobre relacionamento. Toma de volta o espírito, resgata a alma do juízo, invade o corpo podre. Aleluia. Nesse momento o que acontece? As artérias se reconectam, o coração se torna coração de novo e volta a bater, o pulmão e o fígado são regenerados, os insetos abandonam o lugar, o sangue volta a circular, e diante da poderosa voz de Jesus, Lázaro ressuscita. Eu pergunto para você: legista nenhum consegue explicar, fisiologista nenhum consegue explicar, coveiro nenhum consegue explicar, ciência nenhuma. Por isso que é milagre. Isso é milagre. Milagre, querido, não é curar o dente. Milagre, querido, não é... Não, isso é milagre. E saiu Lázaro tendo o quê? Mãos atados com faixas e o rosto com um lenço. E aqui Jesus deixa essa lição em Betânia, de que o que os olhos não viram e os seus ouvidos não ouviram e nem subiu ao coração do homem, é o que o Deus tem preparado para fazer na sua vida. Larga de ser esse crente mediano, medíocre, que só vem na igreja. Larga de ser, meu irmão. Dá para ter uma intimidade mais gostosa com Deus, dá para ter uma vida mais gostosa. Mas que os amigos vão achar, os amigos se dane, meu irmão, é você. A alma que foi para o juízo foi de Lázaro, não foi dos amigos dele não. Deus está liberando uma palavra hoje para ressuscitar muita coisa nessa manhã na sua vida. Há uma mensagem de vida nesta manhã, há uma mensagem de ressurreição para a sua vida. O que você precisa ressuscitar nessa manhã, querido, coloca diante do Senhor. Olha para mim, presta atenção. O milagre que Jesus operou não anula a missão da igreja. Opa, como? O milagre que Jesus operou não anula a missão da igreja. Jesus ressuscita, mas quem tem que tirar as faixas, quem tem que desatar os nós é a igreja. Jesus ressuscita, mas quem desata os nós, quem tem o papel de desfazer os nós da morte na vida das pessoas, Deus está habilitando a igreja.
porque é aqui hoje que você veio receber essa palavra. É nos púlpitos das milhares, centenas de milhares de igrejas que tem por aí, que você vai encontrar a palavra. Seja a igrejinha pequenininha, com 10 membros nessa manhã, ou seja, as grandes catedrais estão pregando isso. Espero. Se Jesus tivesse atendido, para encerrar já, vamos imaginar agora, eu estava pensando, se Jesus tivesse atendido o pedido de Marta e Maria, pastor Ari, logo que ele recebeu, tinha ido lá, o que acontecia? Curado o moço, e aí seria mais um. Ele não cobrou? Milagrinho. Não foi assim a cura da sogra de Pedro? Ela está mal lá, não está legal, né? Ele foi lá, curou, beleza. Você vê falar da cura da sogra de Pedro? Seria mais um no pacote dos 35 milagres. Mas olha quanta coisa invadiu a nossa vida, o nosso coração hoje, através desse poderoso momento, esse milagre. Se Jesus tivesse atendido o pedido de Marta e Maria, em Betânia seria traído mais uma cura. Por isso ele esperou, porque além de Betânia, agora gente de todo lugar vai ser atraído a Cristo. Aonde está isso, pastor? Capítulo 12. Capítulo 12. Quem está com a Bíblia aberta, João, nós lemos o 11 ao 12. Está escrito: 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para onde de novo, gente? Aqui já passou, já há muito tempo, já algum tempo já da ressurreição de Lázaro. Aonde está Jesus de novo? Na casa onde estava Lázaro. O que Lázaro estava fazendo? Simplesmente estava. Nem depois que ressuscitou, o homem não acordou. Jesus chega na casa do homem e ele simplesmente estava. Vamos lá. Onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos? Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Hoje é noite, hoje é manhã de ceia. Marta fazia o que, gente? Sendo Lázaro dos que, de novo, estavam com ele à mesa. Maria então, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés do Senhor Jesus, enxugou com os cabelos, encheu toda a casa de perfume do bálsamo. Judas Iscariotes, um dos discípulos, disse que estava prestes a traí-lo, porque não vendeu esse perfume por 300 denários. Então disse-lhe Jesus: porque você? E disse-lhe: não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão e tendo a bolsa tirava o que nela lançava. Jesus entretanto disse: deixai ela, guarde isso para o dia em que me balsamaram, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre terás. Aleluia. Gente, agora já não era uma coisa mais. Quem estava com ele? Estavam todos aqueles que precisavam saber para levar essa palavra aos 4 cantos da terra, meu irmão. E eu quero nessa manhã, querido, a intenção de Jesus não é apenas te curar, mas fazer você um testemunho vivo do poder de Deus. Amém? Quem entendeu, diga amém. Se coloque em pé, por favor. Seja um testemunho vivo. Seja um testemunho que Deus opera milagres, não simples milagres. O que está precisando ressurgir, ressuscitar na sua vida? Deus nessa manhã quer operar. Enquanto nós vamos louvar e a gente já vai descer para a ceia, eu quero que você leve essa palavra para a tua casa. Intimidade. Eu tenho intimidade com Deus? Eu tenho intimidade com Cristo? Ah, pastor, eu amo a Cristo. Não, você não ama Ele, você usa Ele. Que Deus nos ajude. Não chantageie, não queira subornar. Ame a obra,
sirva ao Senhor. A casa de Marta e Maria é como uma igreja, era para servir, para receber a palavra, para ter essa comunhão gostosa, onde as pessoas se juntavam, igreja. Mas tem um momento que também se torna ambiente de milagre, de ressurreição, de vida, e é isso que Deus quer fazer na sua vida nessa manhã. Você está num ambiente de milagre, de ressurreição, de vida. 4 dias já estava naquela situação o corpo, Ele faz ressurgir. Amém, amados? Abaixa a tua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, a tua palavra foi mais uma vez, Pai amado, ministrada com o coração, com a alma, e nós aqui, Pai amado, procuramos entender um pouco de tudo, Pai amado, que ocorreu e aconteceu. Senhor Deus querido, 6 dias depois da ressurreição, todos estavam, Pai amado, já não era mais só uma família, e a tua palavra seguiu, Pai amado, esse testemunho abraçou, Pai amado, toda a terra naquele tempo. Então que a mensagem de hoje, Pai amado, ela possa primeiro entrar no nosso coração, na nossa vida, que a gente possa ver ressuscitados sonhos, projetos, ideias, planos, Pai amado, que um dia a gente colocou diante do Senhor, porque o Senhor nos ama, meu Pai, e o Senhor, Pai amado, por nos amar, o Senhor opera, Pai amado, no seu tempo, do seu jeito, no seu lugar. Por isso, Deus, orienta, Pai amado, cada coração que receba essa palavra, Pai amado, com desejo realmente, não de cura, Pai amado, não, Pai amado, mas de intimidade, de um relacionamento mais puro, mais limpo e mais honesto, sem chantagem contigo. Em nome de Jesus, Deus, obrigado, Senhor Deus querido.